galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e antes de partir para as notícias do dia, da tarde do nosso Vascão, tem notícia sobre essa polêmica política que está interferindo nas eleições do Vasco, tem notícia sobre o Jorge Salgado, será que assume, será que não assume? O Roberto Monteiro pode atrapalhar o Jorge Salgado e a Mais Vasco de assumirem o Vasco. Tem notícia do Benítez, que já está treinando, pronto para pegar o Coritiba. Antes de partir para as notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. E todo dia agora a gente lança 2 vídeos, só lembrando, eu faço o vídeo das 18 horas com as notícias do dia do nosso Vascão e o William faz o vídeo das 6 da manhã. E em breve, muito provavelmente na semana que vem, a gente vai começar as nossas lives diárias, só tá vendo qual o melhor horário. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, porque ajuda demais o YouTube, sugerir o nosso vídeo para mais vascaínos, e a gente agradece, galera. Partindo logo para a primeira notícia, galera, sobre essa situação do Benítez. Já tá no Rio desde sábado, só tava faltando alguns documentos para ele assinar, que estavam vindo da Argentina. Tudo pronto, já assinou e já pode treinar. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, nessa tarde ele já foi para o treino e aí vai se incorporar, vai se reincorporar ao time do Vasco, para poder dar mais opções ao Vanderlei Luxemburgo. Muito provavelmente no jogo contra o Coritiba no sábado ele já volte a jogar pelo Vasco. A gente não sabe se vai voltar como titular. A princípio, acredito que ele não vai voltar como titular, porque o Luxemburgo não vai querer tirar ninguém do time agora, o time que está encorpando, está embalando, até para não deixar mal os jogadores que estão lá. Mas muito provavelmente, acho muito difícil o Benítez não ser titular desse time. Com 2 jogos ele vai ganhar, vai voltar, camisa 10 é o titular, e o Lucha vai ter que achar um lugar para ele ali. O Lucha sabe fazer isso muito bem, vai achar um lugar para ele ali no meio campo do Vasco, e ele vai voltar a ser o nosso camisa 10, no mínimo até junho. Por que no mínimo até junho? O Vasco está trabalhando para manter o Benítez. A diretoria, a Mais Vasco, o Jorge Salgado, que até agora é a diretoria eleita pela Justiça, eleita pelos sócios, né, naquela votação do dia 14, a Justiça anulou a eleição do dia 7 e validou a eleição do dia 14. Até agora, a gente não sabe os desdobramentos. Tem muita coisa rolando na Justiça e muita coisa pode acontecer. Mas nesse momento, a Mais Vasco, o Jorge Salgado, são eles que vão dirigir o Vasco pelos próximos 3 anos, chancelados pela Justiça. E eles estão trabalhando, eles fizeram esse empréstimo, trabalharam para fazer esse reempréstimo do Benítez, estão se preparando para no meio do ano comprar os direitos do Benítez. E aí como que a diretoria está tentando, o que a diretoria está fazendo? Segundo o Super Papo Vascaíno, a diretoria está tentando ganhar fôlego, ganhar um fôlego financeiro para poder comprar o Benítez no meio do ano. Nesse momento, o Vasco não tem dinheiro para comprar o Benítez. A diretoria é capitaneada pelo Jorge Salgado. E aí eles querem ganhar um fôlego financeiro para conseguirem comprar o Benítez no meio do ano. Mas o Benítez até agora, o Benítez até o meio do ano é jogador do Vasco, vai voltar aos treinamentos, como a gente falou, e sábado contra o Coritiba muito provavelmente deve voltar a jogar. Deixa a sua opinião, galera, sobre o Benítez, sobre a situação do time do Vasco, como ele vai entrar, se o Luxemburgo vai arrumar, com certeza vai arrumar um espaço para ele. Se vocês acham que o Benítez deve ser titular agora, se acham que deve esperar um pouco, porque o meio de campo pode estar encorpando. E deixa a sua opinião também sobre essa situação da compra do Benítez. O que foi se falado é que a diretoria do Vasco tenta ganhar um fôlego para no meio do ano a diretoria, vou repetir, até agora chancelada pela Justiça. Algumas coisas podem acontecer para frente, a gente não sabe, a Justiça é muito imprevisível e até agora essa diretoria chancelada pela Justiça está tentando isso, ganhar fôlego para contratar o Benítez em definitivo no meio do ano. Deixa a sua opinião sobre isso também, é muito importante para o nosso canal. A outra notícia, galera, é mais ou menos sobre a política do Vasco e também sobre a política brasileira, né? Por partidos políticos estão se envolvendo na política do Vasco. O futuro vice-presidente jurídico do Vasco, da chapa Mais Vasco, fez algumas declarações. Eu vou dar uma lida rápida aqui para vocês. Zé Bulhões, o nome dele, futuro VP jurídico do Vasco pela chapa Mais Vasco, se tudo continuar dessa maneira que está até agora. O que ele disse é o seguinte: a luta para impedir o voto online no Vasco em meio à pandemia em pleno 2021
é o plano para alijar milhares de sócios do processo eleitoral do clube, reduzindo-o aos interesses de pequeno grupo amarrado que destrói o Vasco há décadas. A democracia e a lei prevalecerão. No Twitter do Expresso 1898, dei uma lidinha aqui rápido, uma cola, é isso que disse o José Bulhões sobre tudo isso que está acontecendo, né? Ontem o PT, Partido dos Trabalhadores, tinha se juntado ao Solidariedade, o outro partido político, para tentar ajudar o Levinciano nessa luta jurídica que está sendo travada entre o Somamos, a chapa Somamos, o Levinciano, e a chapa Mais Vasco, Jorge Salgado. Essa briga jurídica já está partindo para a política, está ganhando dimensões muito maiores do que a gente imaginou que fosse ganhar. Mas hoje o PT retirou totalmente a ação. Muita gente, o que está se dizendo na imprensa, e até é uma notícia do Jornal Globo, muita gente da chapa Mais Vasco, simpatizantes do Jorge Salgado, simpatizantes da chapa Mais Vasco, muitos vascaínos estão tentando fazer o Solidariedade também retirar essa ação. O Solidariedade entrou através do político Paulinho da Força. Eu não vou me espantar se mais políticos e mais partidos começarem a entrar nessa briga. O PT já saiu, tem gente pressionando para o Solidariedade sair também. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, mais uma eleição do Vasco na Justiça, a gente já está cansado de falar e aconteceu isso novamente. Vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, galera. E a outra notícia também é sobre política, mas é a política interna do Vasco. A Mais Vasco, Jorge Salgado, Roberto Monteiro. O que acontece? A posse, muito provavelmente, do presidente, se fosse o Levinciano ou se fosse o Jorge Salgado, quem quer que seja, seria ou será no dia 20 de janeiro, ou 19 ou 20 de janeiro, mas provavelmente no dia 20 de janeiro. Entretanto, quem convoca a posse é o presidente do Conselho Deliberativo. Quem é o presidente do Conselho Deliberativo? Roberto Monteiro. Eu ia falar Jorge Salgado. Roberto Monteiro. Então, o Roberto Monteiro, no dia da eleição do dia 14, não sei se a galera lembra, ele foi lá na sede do calabouço para não reconhecer a eleição do dia 14. Ele foi lá fazer os protocolos, assinar, dizendo que ele não estava reconhecendo, afirmando que ele não estava reconhecendo, ele, Edmilson Valentim também, não estavam reconhecendo aquela eleição. Provavelmente vai ter mais uma briga aí pela frente, porque se é ele que convoca a posse do novo presidente, ele é aliado do Levinciano, ele tem uma ação na justiça, o próprio Roberto Monteiro tem uma ação na justiça aqui no TJ do Rio de Janeiro, contra a Mais Vasco, contra a posse da Mais Vasco, contra a eleição do dia 14. E é ele que convoca, né, galera? Então a gente já imagina o que pode acontecer aí pela frente. E aí eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham que vai acontecer? O Roberto Monteiro vai convocar a posse? Não vai convocar a posse? E aí, por exemplo, ele teria que convocar no dia 15 para no dia 20, mais ou menos assim. No mínimo 5 dias após a convocação. E aí, vocês acham que ele vai convocar? Toda essa situação jurídica acontecendo, ele contra a Mais Vasco, contra essa eleição do dia 14, a favor da eleição do dia 7. Muita água ainda vai rolar, muita água vai passar por baixo da ponte. Infelizmente, quem sofre é o Vasco e a torcida que não sabe o que vai acontecer. A realidade é essa, galera. A gente pode ter até as nossas preferências. Tem gente que prefere o Salgado, tem gente que prefere o Levinciano, tem gente que preferia o Júlio Brandt. Isso aí que cada um prefere o que prefere. Mas toda a torcida do Vasco sabe que não sabe o que vai acontecer com o Vasco. Infelizmente, a realidade é essa. A gente não sabe o que vai ser do Vasco nos próximos dias. Briga política, briga jurídica. Aí vem uma liminar a favor de um, cai essa liminar. Vem outra a favor de outro, cai a liminar. E aí, infelizmente, fica nessa situação. Eu acho que quem vai decidir, quem vai acabar decidindo tudo no Vasco mesmo, vai ser o STF, porque já tem ação lá. O Dias Toffoli vai ser o relator. Tem as duas ações aqui no TJ. Vamos esperar, vamos aguardar. O que a gente pode fazer é aguardar as cenas dos próximos capítulos. A chapa Mais Vasco, todos os seus agentes, tá fazendo a transição com o Campelo, com a diretoria atual. Estão trabalhando já na transição. E aí você imagina, daqui a pouco vem uma reviravolta na justiça, o Levinciano entra.
e a chapa Mais Vasco, junto com o pessoal do Campelo, já fez a transição, ou grande parte dela. A Sempre Vasco é interessada, a Sempre Vasco é interessada mais ou menos nisso aí, porque ela vai ser oposição em segundo lugar, né? Ela ficou em segundo lugar, ela vai ser oposição da Mais Vasco. Mas se o Levenciano ganhar na justiça e for o presidente do Vasco, quem ficou em segundo lugar e vai fazer a oposição é a Mais Vasco. Então, muito provavelmente, a Sempre Vasco ganhou até muita antipatia da galera aí, até pelas ações do Mussa. Muita gente diz que era mesmo com intenção de ajudar a Sempre Vasco. E aí a Sempre Vasco ficou um pouco de lado no imaginário do torcedor vascaíno, na cabeça da torcida vascaína. Mas também é uma parte interessada nesse processo. Infelizmente, é muita coisa na justiça, é muita briga política, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas. Não esquece de dar a sua opinião sobre os nossos assuntos. É muito importante aqui para o nosso canal, galera. Esse foi o nosso vídeo da tarde do Dia do Vascão. Não esquece, se puder curtir, compartilhar, ajuda muito o nosso canal. Um abração a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.